E aí meus amigos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no GP em Casa Plus, onde nessa madrugada de domingão trazemos todos os detalhes sobre o fim de semana de corrida para você, dessa vez com o GP da China. Então rapidinho, antes de mais nada, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum detalhe sobre essa temporada 2024. E se gostar de vídeos diretos e sem enrolação como esse, deixe seu gostei para apoiar nosso trabalho. Sem enrolação, vamos trazer o resumo completo do GP da China, que desde o início prometia que algumas emoções poderiam acontecer, já que, diferente do esperado, alguns pilotos relataram que alguns pingos de chuva estavam caindo antes da largada, já que a chuva não era esperada para essa corrida, então é uma situação para ficar de olho, já que poderia alterar muita coisa caso a chuva acontecesse. E Logan Sargeant, que já era o último colocado, largou dos boxes, já que a Williams resolveu alterar as configurações de seu carro e fazer alguns testes para ver se melhorava um pouco o desempenho. Com as luzes apagadas, Max Verstappen largou muito bem e se manteve na liderança na primeira curva, com Fernando Alonso também saindo bem e passando o Sérgio Pérez, assumindo a segunda colocação e partindo para cima de Verstappen na curva 1, o que infelizmente para ele não deu certo e o carro da Red Bull tracionou muito melhor e o piloto holandês manteve a liderança, com Alonso permanecendo em segundo. E logo na primeira volta, Verstappen já tinha 1,5 segundos de vantagem para o segundo colocado, se protegendo assim da abertura de asa móvel. E nesse início de corrida, alguns pilotos arriscaram um pouco na escolha de pneus, com Lewis Hamilton, Stroll, Tsunoda e Sargeant largando com pneus macios, que são mais rápidos, na tentativa de ganhar algumas posições nas primeiras voltas, mas logo na volta 2, Hamilton, que estava na penúltima colocação, já reclamava de que não estava conseguindo fazer nada com esses pneus e que eles estavam muito ruins no que se trata principalmente da aderência. Na volta 5, Sérgio Pérez enfim conseguiu recuperar a segunda colocação, ultrapassando Fernando Alonso, que nem se defendeu para não perder mais tempo, já que o carro da Red Bull tem um desempenho bem mais forte do que da Aston Martin. Algumas voltas depois, foi a vez de Lando Norris também partir para cima e ganhar a posição de Alonso, com o carro da Aston Martin não mostrando um desempenho tão forte após as primeiras voltas. E o piloto que corria seu GP em casa, Guan Yu Zhou, foi o primeiro a parar nos boxes para tentar uma estratégia diferente, logo na volta 9, colocando pneus duros na esperança de ir até o final da corrida e ganhar algumas posições com isso. Lewis Hamilton também tentou a mesma estratégia e parou na volta seguinte para colocar pneus duros. Enquanto isso, quem mostrava um bom rendimento eram os carros da Ferrari, que volta após volta ganhavam posições na pista, com Leclerc aos poucos se aproximando das posições do pódio. Na volta 14, os dois carros da Red Bull já fizeram suas paradas nos boxes para colocar pneus novos, com a equipe trabalhando de forma perfeita, mesmo os dois carros parando em sequência, o que foi bem diferente do que aconteceu na Alpine, com essa atrapalhada na parada de Pierre Gasly, com o mecânico caindo, o carro ficando sem pneu e tudo que tinha direito, mostrando claramente a bagunça que está a equipe francesa nesse início de temporada. E lá no final, Lewis Hamilton novamente reclamando que não conseguia nem se aproximar de Esteban Ocon da Alpine, dizendo que esse carro estava muito ruim. Na volta 21, Valtteri Bottas teve problemas com seu carro e parou na lateral da pista, causando safety car virtual e abandonando a corrida, com alguns carros se aproveitando disso para fazer suas paradas nos boxes, com Leclerc e Norris, que ainda não tinham parado, sendo os mais beneficiados nessa situação, já que ganharam bastante tempo com isso. E depois de uma dificuldade dos fiscais para retirarem o carro de Bottas, a direção de provas decidiu por acionar o safety car, com vários pilotos mudando novamente suas estratégias e parando nos boxes, com o grid todo sendo juntado, com Verstappen em primeiro, Norris em segundo e Leclerc em terceiro.
Algumas voltas depois, o problema foi solucionado e o safety car deixou a pista e logo na relargada, Lance Stroll deu uma pancada em Daniel Ricciardo, danificando os dois carros e pouco depois, Magnussen bateu em Yuki Tsunoda e também danificou os dois carros, novamente gerando um safety car. A relargada ocorreu na volta 32 e dessa vez foi limpa, sem nenhum imprevisto e com Verstappen já se mandando lá na frente. Sendo curioso que Fernando Alonso decidiu por colocar pneus macios mesmo faltando muito tempo para o fim da corrida, não dando para entender muito a estratégia da Aston Martin nessa fase, já que a grande maioria colocou pneus duros para tentar ir até o final. E Lance Stroll e Kevin Magnussen receberam uma punição de 10 segundos devido aos acidentes que causaram. E curiosamente, os dois pilotos protagonizaram uma das disputas mais bonitas da corrida, andando por várias curvas lado a lado, com Stroll se dando melhor e ganhando a preciosa penúltima colocação dessa corrida. E devido àquela pancada de Stroll, Ricciardo também precisou abandonar o GP da China. Mesmo reclamando muito do carro, quem conseguia fazer uma boa corrida de recuperação foi Lewis Hamilton, que se aproveitou dos problemas que ocorreram durante a corrida e na volta 42 já estava na 9ª colocação, conseguindo assim alguns pontos, mesmo largando lá no fundo do grid. E lá na frente, Pérez conseguia a posição de Leclerc e se colocou em 3º lugar, com Lando Norris andando muito bem e se mantendo na 2ª posição, estabelecendo uma vantagem tranquila para Pérez, faltando poucas voltas para o final. Depois de fazer sua última parada nos boxes, Fernando Alonso voltou na 9ª colocação e teria a chance de, nas 10 voltas finais, realizar várias ultrapassagens, com a Ferrari avisando o 5º colocado Carlos Sainz de que ele poderia ser alcançado por Alonso na reta final, mas, faltando 2 voltas para o fim, Alonso ainda estava em 7º, ainda muito distante do 6º colocado George Russell, com a recuperação do espanhol se encerrando por ali e Alonso ainda conseguindo a volta mais rápida da corrida, que deu a ele um ponto extra. O piloto da casa Guan Yu Zhou até arriscou uma estratégia diferente, com pneus macios na reta final, mas teve dificuldades de manter um bom ritmo, já que seu carro ainda não é dos melhores e ele ficou novamente fora da zona de pontuação, o que para a torcida chinesa não fez diferença nenhuma, já que eles comemoraram cada ultrapassagem de seu piloto. E com a corrida chegando ao final, Max Verstappen foi novamente o vencedor dessa semana, de forma dominante e tranquila, com Lando Norris surpreendendo e terminando muito bem em 2º, e Sérgio Pérez não conseguindo se recuperar e terminando na 3ª colocação. Fechando os 10 primeiros, Charles Leclerc foi o 4º, Carlos Sainz foi o 5º, George Russell o 6º, Fernando Alonso o 7º, Oscar Piastri o 8º, Lewis Hamilton o 9º e Nico Hülkenberg o 10º. E uma cena muito bonita nessa reta final foi que a organização do GP da China permitiu que Guan Yu Zhou levasse seu carro até a reta principal, assim como os 3 primeiros colocados, e assim fosse aplaudido e pudesse receber o carinho de sua torcida, com Zhou se emocionando bastante nessa situação. Bom, assim encerramos mais uma vez a cobertura desse final de semana do GP da China. Mas fique de olho que já já teremos mais vídeos sobre a repercussão dessa corrida e tudo o que aconteceu após a bandeirada final. Um grande abraço, bom descanso e até o próximo vídeo aqui no GP em Casa Plus.